Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa comunidade Família Plano de Deus. Com muita alegria que eu os recebo aqui. Meu nome é Wander Maria, eu sou um terapeuta de casais e fundador da comunidade Família Plano de Deus. Sou casado, temos 4 filhos, eu e minha esposa Dandara. 2 estão no céu. A Aurora, que tem 1 ano e 3 meses, e a Verônica, que fez 1 mês semana passada. Uma grande alegria para nós aqui, para a nossa família, poder ter a graça de sermos pais, né, de termos essas crianças para estar cuidando, para estar zelando. Né? Só vamos esperar mais alguns minutos até o pessoal estar entrando no nosso encontro. Certo, pessoal? Mais uma vez, obrigado você que está participando desse encontro. Né? Se você já está na nossa comunidade há algum tempo, né? Obrigado por permanecer. Ou se você é alguém novo que entrou recentemente no grupo, seja bem-vindo. Espero que esta comunidade possa gerar bons frutos, tanto na sua vida, quanto na vida das pessoas que estão ao seu redor. Pessoal, já para dar início então ao nosso encontro, para ser fiel ao nosso horário, né? Vamos já dar início então. Só uma coisa, vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem? Qualquer coisa deixa aqui no chat para eu saber se preciso ou não estar melhorando o áudio, ok? Pessoal, para dar início ao nosso encontro então, né, que tem um tema de como criar os meus filhos, né, como educar os meus filhos. É uma frase dita na primeira pessoa. E esse é um encontro que vai ser muito importante aqui na nossa comunidade. Eu vejo que tem bastante gente que está engajada ali, tanto nas enquetes, tanto mandando mensagem, né? Entrou bastante gente no grupo a respeito da divulgação que foi feita para esse encontro em si. E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar aqui é um campo muito amplo de a gente estar conversando. Né? O que eu quero dizer com isso? Não é somente um encontro, né, que a gente vai conseguir abordar todas as realidades possíveis, né? Porque como eu falei ontem, eu botei uma enquete para saber qual a idade do seu filho. E ali já tem uma diversidade enorme, né? Bebê de 0 a 6 anos, criança de 7 a 12, né? Adolescente de 12 a 17, filho adulto, né? Enfim, tem várias áreas aqui, várias realidades possíveis. Então, o que a gente vai trabalhar nessa aula? A gente vai trabalhar um conceito de educação universal, né? Que, se bem aplicado, verdadeiramente pode mudar a educação do seu filho, certo? Então, por que eu estou dizendo isso no início? É porque às vezes o pessoal entra na aula já esperando, né? Isso já aconteceu em alguns encontros da nossa comunidade, né? Já esperando realmente um resultado prático para a sua realidade, né? Isso aqui não tem como acontecer, porque tem diversas realidades, né, dentro da nossa comunidade, enfim. Então o que a gente vai trabalhar é um conceito universal. É uma ideia que, se aplicada para a sua realidade, de fato tem como mudar a criação, a educação dos seus filhos dentro da sua casa. E o primeiro ponto que a gente vai estar trabalhando é exatamente o maior segredo da educação, né, que muitos pedagogos, né, professores, né, pais realmente não sabem. Né? E eu queria fazer um pequeno exercício com você, né? Eu queria que por um momento você parasse, respirasse, né? Ativasse o córtex frontal, né, do seu cérebro, que é a parte que cuida do raciocínio, e imaginasse o seu filho, não como ele é hoje, né? Porque eu acredito que a personalidade dele atual, né, não lhe agrade, né? Por isso que você está aqui, porque você quer aprender a educar melhor. Imagine o seu filho da forma ideal que você gostaria que ele fosse. Em relação à educação, em relação a modos, em relação às virtudes. Imagine essa criança perfeita. Essa criança ideal. Ou o seu bebê de 0 a 6 anos, né? Imagina comportado em relação às birras, né? Eu tenho minha filha tem 1 ano e 3 meses, né? Então tá nessa fase de descobrir, de criar gostos, de querer fazer as coisas do jeito dela, né? Então eu quero que você imagine nesse momento o seu filho ideal. Como você gostaria que ele se comportasse, padrão alto mesmo, de forma perfeita. Como você gostaria que ele pensasse a respeito do mundo, se ele é uma criança adolescente, né? Um adolescente, se ele já trabalha ou não, se ele ajuda dentro de casa, enfim. Imagine essa criança ideal, vamos pegar esse exemplo.
Agora, né, porque você já tem esse exemplo em mão dessa criança ideal. É o ponto mais importante. Se você quer que o seu filho se transforme desse jeito, com as virtudes que você quer que ele esteja, com os modos, com a educação, com o temor a Deus, né, com o jeito de falar, com a paciência, né? Se você quer que o seu filho seja dessa forma, é um ponto importantíssimo aqui. O que seria? Você precisa ser assim. Os filhos não são nada menos do que quem eu sou. Isso aqui é o segredo de toda a educação. Os filhos, naturalmente, eles já não são rebeldes por si mesmos. Ou seja, a criança vem uma folha em branco. Né? Ela vem zerada, né? Um carro 0 km. Né? Quem vai fazer a manutenção do carro, se vai ser bom ou não, é o motorista. Ou seja, se hoje o seu filho, de fato, ele não tem paciência, de fato, ele é uma criança birrenta, ele é mal educado, né, no quesito de modos, de palavrões, é porque faltou um bom exemplo na educação dele vinda da sua parte. Ou você foi um mau exemplo. Né? Existem 2 pontos. A omissão dos pais, né, que veem o filho fazendo errado e não corrigem, não dão um exemplo a seguir. E o segundo ponto, que é o mau exemplo, ou seja, aprendem essas coisas diretamente com os pais. Então, o filho, a criança em si, é uma fábrica de imitação. Né? E não é somente naquele 2 horas, 1 hora que você passa educando seu filho. Não. É 24 horas por dia. Durante essas 24 horas, durante o dia inteiro, a criança vai passar analisando você. Analisando as suas atitudes, a forma com que você fala, a forma com que você tem paciência, a forma com que você ama, a forma com que você pede perdão. Então, esse é o maior segredo da educação. Já para começar aqui, o encontro não vai terminar aqui, né? Mas isso daqui já vale ouro. Se você quer ter a criança ideal, né? Eu quero criar santos, eu quero criar filhos santos. Né? Quero que a minha casa, essa igreja doméstica, seja uma fábrica de santos. Quero que meus filhos vão para o céu. Não tem como eu exigir uma santidade deles que eu não vivo. Não tem como eu querer que eles sejam pacientes, que eles rezem, que eles abracem, se eu não sou paciente, se eu não rezo, se eu não abraço, se eu não peço perdão. Isso daqui parece ser óbvio, né? Porque é óbvio, mas é um ponto que muitas pessoas acabam esquecendo. Né? Então, a minha conduta durante o meu dia, dentro da minha casa, às vezes nem somente com eles, estou falando no WhatsApp com alguém, sabe? Eles estão o tempo todo analisando. É ali que a personalidade deles vai ser formada, né? Então, se o seu filho vê você falando com uma vizinha, com uma amiga, mal de alguém, e depois essa pessoa que você fala mal chega dentro da sua casa e você trata essa pessoa bem, né? O seu filho está vendo que você está sendo falso. Ou seja, ele vai aprender a ser falso durante a sua vida. Aprendendo a ser falso, né, ele vai aprender a mentir. Porque ele viu que você mentiu. O maior exemplo dele. Então, primeiro ponto, né, tomar muito cuidado com as minhas atitudes diante dos meus filhos, né, do que eu faço, do que eu não faço. Né? E entender que o filho é uma fábrica de imitação, né, principalmente os pequenos. Né? E os grandes já imitaram aquilo que a gente fez, né, mostrou para eles quando eles eram pequenos. Né? Então esse é o maior segredo da educação. É a famosa a lei da colheita. Né? Não tem como eu plantar tomate, né, e esperar colher aipim, arroz, feijão. Né? Um pequeno exemplo aqui. Né? Se eu investir, se eu agir dessa forma, eu vou colher isso. O meu filho vai vir desse formato. Isso daqui é muito interessante, porque a maioria dos pais, né, por já estarem cansados também, né, acabam esquecendo disso. Né? E como eu falei, não é somente o exemplo vindo dos pais, a omissão também é muito importante aqui. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, o filho vê um erro ou cometer um erro, né, e você se omite, né? Ou seja, você não fala nada, você respira, tô cansado. Então o filho vai entender, né? Não, aquilo não tem problema, né? Minha mãe não falou nada.
Eu vou fazer de novo. Né? Às vezes é um xingamento, às vezes é um palavrão, às vezes é um irmão batendo no outro, né? Então, é muito importante que você haja com uma conduta coerente dentro da sua casa. É por isso que é aquela famosa frase, né? Filho criado, trabalho dobrado. Por quê? Porque realmente é muito difícil criar um filho santo. É muito difícil dar o exemplo. Nessa fase, que eles são pequenos, que eles estão imitando, é aí que eles vão perceber, eles vão criar, né, um caráter bom. Né? Eles vão perceber o caráter que você tem e vão querer ser igual. Né? Então, para os pais que estão aqui nessa aula, né, é muito importante que a partir dos 3 anos, se possível, o seu filho vê você trabalhando. Talvez não consiga levar ele no trabalho em si, mas algum serviço que você for fazer em casa, por mais que às vezes tem que ter paciência, né? Ele vai querer pegar a ferramenta, ele vai querer, pai, o que é isso, o que é aquilo? Trabalhe perto do seu filho, para que o seu filho veja a importância daquilo, a importância de trabalho na vida de um homem. Né? O trabalho edifica, fortalece. E a criança precisa ver o pai trabalhando. Agora, se você é uma pessoa, né, que vive reclamando do trabalho, né, dentro de casa. Meu Deus, segunda-feira, tem que trabalhar, não aguento mais, nada, enfim, né? O seu filho está vendo aquilo. Então ele vai se criar entendendo que segunda-feira é como se fosse um castigo, que o trabalho é um castigo, que não vale a pena trabalhar, que não vale a pena se sacrificar. Então esse é o primeiro ponto, né? Embora você esteja cansado, isso aqui não é fingimento. Né? Por quê? Porque muitas vezes, de fato, né, você vai sentir vontade, às vezes, de reclamar do trabalho, de gritar, né? Isso aqui é um ponto importante. A gente não pode agir, a gente não pode operar com base no sentimento. A educação não é isso daqui. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Eu estou dizendo o quê? Que vai dar vontade, de fato, de perder a paciência, de gritar, de bater. Né? Bater também é a pior das hipóteses, né? Violência. Enfim, as vontades elas vão vir. Né? Mas uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa que quer ser santa, ela não é governada pelas suas vontades. E esse é um ponto principal, né? É o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, a respeito da educação dos filhos. Certo, pessoal, podemos dar sequência então ao nosso encontro. Então, o segundo ponto, né, agora já partindo desse primeiro, né, questão do exemplo. O segundo ponto é muito importante porque a gente vai trabalhar aqui, a autoridade, ela não precisa gritar. Ou seja, como eu falei no primeiro encontro, vai dar vontade sim, né, você vai perder a paciência porque é uma criança. Ela não tem esse raciocínio, né? Vamos falar agora das crianças, né? Ela não tem esse raciocínio, ela não consegue medir a proporção das coisas. Então, embora você sabe que se ela botar a mão no fogo, né? Que se ela pegar e querer puxar algo da tomada, ela pode se machucar, ela pode levar um choque, ela pode se queimar. Você sabe disso, mas a criança ainda não consegue medir, como eu falei, a proporção das coisas. Então, vai dar vontade sim, de você perder a paciência, de você querer brigar, mas esse é o segundo ponto, a autoridade não precisa gritar. Se você gritar contra o seu filho, se você perder a paciência, ele vai tomar o exemplo, agora trazendo novamente o gancho do primeiro ponto, de que ele pode também perder a paciência, porque você faz. Então você, no fundo, vai estar criando uma criança desgovernada emocionalmente. Ele não vai saber lidar com seus sentimentos. Por quê? Eu tô com raiva, eu vou agir com raiva porque eu tô sentindo isso. Né? E isso, em escala maior, é os grandes crimes, grandes pecados da nossa humanidade. Né? O que é um exemplo meio pesado, né? Até peço perdão, mas o que um pedófilo é? Né? Ele sente vontade daquilo e ele não consegue governar a sua emoção, ele vai lá e faz aquela coisa nojenta. Né? Então isso, em escala menor, já traz para a coisa da criança, a educação da criança. Por isso que a educação vem de berço, né? Vem de casa, né? Uma frase muito famosa. Por quê? É aqui que ele vai aprender a lidar com as suas emoções, a lidar com os seus desejos. É dentro de casa. E se dentro de casa, né, ele vê uma mãe que para dizer não, precisa gritar, precisa brigar, precisa fazer um auê todo, ele vai aprender a agir dessa forma. Né? Então, primeiro ponto, a autoridade não precisa gritar, né? E com isso você tem que entender que você precisa ser firme no seu não. Né?
Se você disse não para a sua criança, né, para o seu filho, seja uma criança, seja um adolescente, seja um filho adulto, você precisa sustentar até o fim. Aqui está o maior problema. Porque a maioria das pessoas, a maioria das mães, a maioria dos pais, não conseguem sustentar o não até o fim. Ou seja, o filho vem, mãe, eu posso comer um doce, né? Está perto do almoço. Aí você fala, não, filho, já está perto do almoço. E o filho, ele vai te testando. Mãe, deixa, por favor, por favor, por favor, por favor. Até que você perca a paciência e você, tá bom, filho. Essa primeira vez que você disse sim, ela é o início de uma grande desgraça, porque o filho vai entender que se ele for chato, se ele ficar te irritando, você vai se cansar e você vai deixar. Isso na criança vai... Perdão, isso no filho bebê, né, que é de 0 a 6 anos, vai para a criança, né? Vai para o adolescente. E o adolescente é a pior coisa, porque ele vai continuar com esse costume. Não, eu sei que se eu perguntar, que se eu irritar bastante a minha mãe, ela vai dizer sim, né? Ela vai ceder. Então eu vou aqui ficar falando até ela entender. Isso aqui é horrível para a criança. Por quê? Como eu falei, a educação vem de berço. Então ela vai aprender isso e vai, de uma certa forma, entrar no subconsciente dela que a vida é dessa forma. Ou seja, ela vai entender que ela pode ter tudo aquilo que ela quer. E você que é adulto, você que já viveu nessa vida, você sabe que não é assim que funciona, né? Tem coisas que às vezes a gente quer que a gente não vai conseguir. Ou se conseguir, vai precisar penar muito, vai precisar trabalhar, vai precisar se esforçar. Então, eu quero que você, nesse momento, você analise como que a sua fraqueza para segurar o não, para ser firme no não, né, ou no sim, né, na decisão, pode gerar uma grande desgraça na vida do seu filho a longo prazo. Porque ele vai aprender dessa forma, ele vai continuar vivendo dessa forma, né? Na vida adulta ele vai achar que o mundo é dessa forma. Ou seja, ele vai se tornar uma criança birrenta. Porque na vida adulta ele vai querer uma coisa, vai achar que vai vir de forma fácil, como foi na adolescência, como foi na infância. Isso não vai acontecer e ele vai se vitimizar contra o mundo. Meu Deus, né? Eu sou uma pessoa que sofre, dá tudo errado na minha vida. E vai se tornar um adulto mimizento e não vai assumir as suas responsabilidades. E você sabe que para ser um adulto que almeja a santidade, né, que seja da forma com que Deus quer, a gente não pode ser mimizento. A gente precisa assumir nossas responsabilidades diante da vida, né, as circunstâncias contrárias, né. Então isso aqui é muito importante, né. Mostra aqui como que um pequeno não lá na infância, né, na adolescência, quando é criança, pode se transformar em algo muito grande. Então, dentro do tema do nosso encontro, como educar seus filhos, esse é o segundo ponto, né? Primeiro ponto, né? Segundo bloco, né? A autoridade não precisa gritar, né? E você saber, né, dentro desse bloco, assegurar o seu não, né? Assegurar o seu não, porque esse não, ele vai permanecer por muito tempo, né? Essa forma que você educar, né? E dentro dessa parte da autoridade, né, é entender que a regra que você precisa criar dentro da sua casa, né? Agora, trazendo para esse não, né? O que seria o não? Essa regra, ela precisa ser coerente, ser bem explicada. Um exemplo, a criança vem perguntar uma coisa, mãe, eu posso brincar na rua? Né? E tá um dia chuvoso, né? Frio, ela tá gripada, né? E você vai falar não. Você precisa aqui explicar por que desse não. Se for somente não, ela vai achar que você está castigando ela, né? Que é somente um não comum. Mas você, embora seja a criança pequena, isso já tem que vir desde criança, né? Desde bebê. Você explicar o porquê daquele não. Não, filho, você não vai brincar na rua porque você está gripado há alguns dias, já estou te dando remédio, está um tempo com frio, está chuvoso, você pode piorar. Então ela tem que entender, embora ela se esperneie, né? Mas você tem que falar o não com firmeza e explicar o porquê. É a continuação agora, né? Para que ela comece a entender. Criancinha, beleza, né? Vai se esperneando, vai perdendo a paciência. Mas isso, a longo prazo, vai fazer muito bem, né? Você manter esse costume. Porque a criança, de fato, vai entender. Né? Vai entender. E embora ela se esperneie, mais uma vez, o ponto 1, né? Que você seja firme no seu não. Né? Você seja firme. E o terceiro ponto nesse segundo bloco é: você mesmo tem que viver as regras que você impõe. Né? Isso aqui é muito importante. Como eu falei, a criança ela aprende muito cedo a lei da hipocrisia. O que seria isso? Se você impõe alguma coisa sobre ela e no fundo você não vive, ela não vai fazer também.
Então, tome cuidado com as regras que você impõe sobre os seus filhos e, o mais importante, viva essas regras, né? Viva essas regras. Se você fala para o seu filho, filho, não pode mexer no celular durante a mesa. E você faz isso, embora ele seja criança, ele já vai perceber. Não, realmente pode, né? Meu pai fala isso, eu não vou levar ele a sério. Então ele não vai te levar a sério nessas pequenas coisas, ele também não vai te levar a sério nas grandes coisas. Porque ele vê que você prega e não vive. Então isso aqui é importante demais, pessoal, é importante demais. As regras que você vai impor sobre a sua família, sobre o seu filho, você tem que ter cuidado para você cumprir. Se você fala, filho, tem que rezar sempre antes do alimento, e você começa a comer sem rezar, o que ele vai levar de sério, né? Como é que ele vai olhar para você? Não vai olhar de uma forma séria. Ele vai ver que você é alguém que prega o que não vive. Então ele não precisa seguir tudo aquilo que você fala. Certo, pessoal? Esse seria o segundo bloco, né? O segundo bloco do nosso encontro de hoje. Alguma dúvida? Certo, pessoal? Vamos dar sequência então aqui ao nosso encontro. O terceiro ponto, né? É muito importante também. Você é humano e você vai errar. Você vai errar pra caramba. Felizmente, né? A gente é imperfeito, né? Mas a gente busca a perfeição. Então, levando em consideração que você vai errar pra caramba, o que você precisa fazer nesse terceiro ponto, né? Terceiro ponto, né? Quando você errar, o poder do perdão e do recomeço, né? Como eu falei, você vai errar, e é muito importante que quando você erre na frente do seu filho, né? Errou com ele, falou alguma coisa, enfim, embora seja pequeno, você reconheça o seu erro, ou seja, você peça perdão. Ah, Wander, mas eu não preciso pedir perdão para o meu filho, meu Deus, eu estou acima dele, é ele que deve pedir perdão para mim. Sim, né? É um pensamento muito comum. Mas lembra que a gente falou no ponto 1? Como é que a criança aprende? É uma frase famosa católica também, né? Palavras convencem, mas testemunhos arrastam. É isso que resume o ponto 1, né? Então esse terceiro ponto, né, é justamente isso. Embora seja algo pequeno, né? Agora não me vem um exemplo tão claro assim. Você diz para o seu filho que o celular... um exemplo, filho, pega o celular para o pai que está em cima da cama, né? Um filho 6, 7 anos. E ele vai lá pegar e vem. E fala, pai, o celular não está em cima da cama. Aí você fala, está sim. Não, não está. Aí você vai lá ver e não está, né? Pequeno exemplo. Aí você lembrou que deixou no outro quarto. É um pequeno exemplo, mas peça perdão. Ah, filho, perdão, o pai se enganou, né? Nesses pequenos pontos, ele já vai o quê? Ele já vai criando a virtude da humildade e não do orgulho. Ou seja, ele já vai aprendendo a pedir perdão nos pequenos pontos, e é aprendendo a pedir perdão nos pequenos pontos que a gente vai pedir nos grandes. Agora, se você se justifica, né, para proteger o seu ego, é porque o pai esqueceu, né? A criança vai se acostumar com esse formato, ou seja, de não pedir perdão, né? Então, esse terceiro ponto é muito importante na criação dos filhos. Se você quer um filho humilde, você quer um filho que reconheça os seus erros, porque ele é humano e ele também vai errar, assim como você erra, mostre o caminho. E nesse terceiro ponto, a forma de mostrar o caminho é de fato isso, a reconhecer os seus erros, né? Pedir perdão no momento certo, né? Sem exagero, né? Sem ficar se justificando, não. De forma simples e direta. Perdão, filho, o pai errou. Perdão, filho, a mãe errou. Porque isso aqui, tanto nas pequenas coisas, quanto nas grandes, quando você perceber que você às vezes exagerou, não, fui muito rude, fui muito bravo, fui muito nervoso com meu filho. Peça perdão. É porque é aí que ele vai aprender de fato. Como eu falei, a santidade é esses dois pontos, né? Se a gente for decifrar as duas obras, né, o trabalho de Cristo nessa terra, o trabalho de Jesus, em duas grandes obras, né, é amar e perdoar, né? Cristo veio nos ensinar a amar, nos amou e nos perdoou e nos ensinar a perdoar. É os dois grandes pontos de toda a base do Evangelho. E se você não ensinar ele a perdoar, a pedir perdão, a reconhecer seus erros, né, esse orgulho vai se instalar na sua personalidade e ele vai estar muito distante de realmente uma alma que busca, de fato, agradar a Deus nas pequenas coisas.
Pessoal, esse seria o terceiro bloco do nosso encontro, né? Ele é um pouco mais curto, podemos assim dizer, né? Não teria muito o que enrolar, entre aspas, assim, né? O que ficar aqui falando muito, então eu quis falar ele de uma forma mais direta, né? O terceiro bloco dê o exemplo pedindo perdão. O perdão é o recomeço para tudo, e principalmente para a união, né? Eu vi muitos que voltaram lá na enquete no grupo, né? Como é a sua relação com seus filhos? É boa, mas poderia ser melhor. Esse poderia ser melhor, essa proximidade que você procura, está justamente aqui, né? Na quebra desse orgulho. E não tem nada melhor para quebrar nosso orgulho que a gente reconhecer nossos erros e pedir perdão. Certo, pessoal, vamos dar sequência aqui então para o quarto e último ponto do nosso encontro de hoje. E esse é um ponto muito importante, né? A gente aprendeu agora no primeiro, no segundo, no terceiro, né? Pontos muito teóricos, podemos assim dizer, né? Que nos dá base da educação. Mas você precisa entender algo muito mais profundo. A maior herança que você pode deixar para os seus filhos é a fé. A maioria dos pais acabam esquecendo disso, né? E querem dar para os seus filhos tudo aquilo que não tiveram na infância. Querem dar bens, querem dar conforto, um celular, uma casa boa, roupas, né? Sim, isso tudo é importante. Isso tudo é importante. Mas a maior herança que você pode dar para os seus filhos é a fé. Então, isso tudo aqui só faz sentido se a gente entender que essas pessoas são almas eternas, são filhos de Deus que vão durar para sempre, né? A alma ela é eterna. Ou seja, Deus confiou para você o motivo do que ele morreu na cruz. Então, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos pais, né, acabam terceirizando a mal educação dos filhos nos próprios filhos, né? Eu já vi muitas mães falando, aquele de filhos adolescentes, né, e até crianças, né? Aquele ali é um mal educado, é um mal criado, só por Deus, né? Eu desisto, eu largo a toalha. Como se a criança tivesse vindo daquela forma já ao mundo, com aquelas más inclinações, né? Aqueles maus hábitos, né? A má inclinação sempre vai ter, né? Que é o pecado original, a concupiscência. Então a criança sempre já vai ter essa má inclinação, mau desejo, podemos assim dizer, mal vontade, né? Inclinada para as coisas ruins. Então basta o pai o quê? Reordenar essa vontade dela, né? Ela está em movimento. Basta você pegar que está em direção a algo ruim e mostrar para o lado bom, né? Então esse é o papel do pai. Então as mães acabam terceirizando, né? Porque eles sabem que fez um mau papel e é mais fácil botar a culpa nos filhos. É uma mal criada, é um mal educado, eu largo de mão, eu não sei o quê. Mas não, isso daqui é uma grande responsabilidade dada por Deus, né? E essa vida aqui na Terra só faz sentido. Tudo isso daqui que a gente acabou de conversar só faz sentido se eu lembrar que existe uma vida após a morte. Ou seja, carnalmente, né, fisicamente, não vai ser agradável eu fazer todas essas coisas. Eu ter paciência, eu não querer gritar, eu não querer brigar. Vai ser muito difícil essa boa educação que eu falei aqui na aula. Mas se você lembrar que existe uma vida após a morte, que a eternidade é uma certeza. O que vai mudar é o endereço, se a gente vai para o céu ou para o inferno, né? Então, se você lembrar que tem uma vida após a morte e que nessa vida você quer ir para o céu e não para o inferno, e você quer que os seus filhos vão para o céu também, lembrar disso constantemente através das orações, isso daqui passa a ter sentido. Essa vai ser a motivação para você educar seus filhos. É justamente isso daqui. Você lembrar que você não quer que eles sofram eternamente. Então você vai sofrer nessa terra para dar uma boa educação para os seus filhos, para você passar por cima das suas vontades, para você sacrificar pela criação deles, para que de fato, tanto você quanto eles encontrem Deus na eternidade, né? Então eles, outro ponto importante, né? Eles só vão querer buscar a Deus, né? Como a gente já falou também, se vocês buscarem a Deus. Vocês têm que educar ele não somente em como se vive esse mundo, mas prepará-los para o céu. Através da oração, através dos seus olhos estar inclinados para as coisas boas, né? Às vezes eu vejo crianças
5, 6 anos, viciada já em TikTok, né? Nas músicas desse mundo, nas trends, nas dancinhas. Aquilo ali é a visão de belo para elas. Mas coisas grandes como ler uma história de um santo, né? Ou uma literatura clássica, umas crônicas de Nárnia, isso não brilha aos olhos da criança. Por quê? Você acha que a criança veio dessa forma? Você acha que ela aprendeu a gostar dessas coisas mundanas e não das coisas que levam o olhar à transcendência, levam o olhar a Deus sozinhas? Não. Ela aprendeu isso com você, com seu exemplo. Então é muito importante que você eduque o seu filho, eduque a sua vontade, os seus olhos, né, aquilo que é belo, para as coisas que levam para Deus, para as coisas transcendentes. Por isso que o uso de telas aqui é uma perdição, porque a rede social, na maioria das vezes, faz a gente olhar somente para esse mundo material. A gente fica distraído e, estando distraído, a gente esquece que existe um mundo imaterial. Existe algo além da matéria, além da parte física, além do sentimento, que vale a pena ser vivido. A gente não vê, mas está lá, né? Se não me engano é Sócrates, né, da filosofia. O que move um barco não são as velas, mas o vento que não se vê. E é isso que você precisa educar os seus filhos, em tentar procurar aquilo que ele não consegue ver, mas o essencial, né, a famosa frase, o essencial é visível aos nossos olhos, né? Que ele passe a viver a sua vida procurando esse essencial, né? O que é a vida? Aquilo que traz sentido. E as coisas que trazem sentido para a nossa alma, elas não são materiais. Porque a alma ela é eterna. E ela só pode ser preenchida por coisas eternas, não por coisas materiais. E é justamente isso que você precisa educar a alma, educar o coração do seu filho. Para que ele viva buscando as coisas, né? Buscar as coisas do alto. E não que ele se perca nas coisas desse mundo e acaba perecendo. Certo, pessoal? Esse seria o nosso encontro, essa seria a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Ela foi um pouco mais curta do que as outras, né? Estava passando de 1 hora, eu tentei fazer um material mais direto, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, vai te dar muita clareza a respeito da educação dos filhos, né? E se mesmo assim você vê que tem dificuldade, né? Wander, eu entendi tudo que você me falou e de fato faz muito sentido para a minha vida, mas eu ainda tenho dificuldade de colocar em prática. Vou estar disponibilizando alguns horários na semana que vem para pré-consulta gratuita comigo. O que seria essa pré-consulta? Tem o meu método terapêutico, meu trabalho. Então essa pré-consulta é para você conhecer, né? A gente vai marcar uma conversa online onde você vai me apresentar as suas realidades, né? O problema da sua família, e eu vou mostrar como o meu método faz sentido para a sua vida, né? Embora talvez você não prossiga, né? Não comece um acompanhamento, uma orientação familiar, mas mesmo assim essa pré-consulta ela já esclarece muita coisa. Então se você percebe que precisa, que tem essa necessidade de estar tendo essa orientação que você não consegue sozinho, vou estar colocando lá no grupo formulário, preencha o formulário, a partir disso vou estar enviando uma mensagem para a gente estar marcando essa pré-consulta se for da sua vontade, né? Eu vejo que não existe coincidência, né? Não existe por um acaso. E se você, de fato, entrou nesse grupo, viu a minha mensagem, está assistindo essa aula, é porque Deus tem algo que quer falar com você e espero que eu possa estar ajudando nessa fase da sua vida. Certo, pessoal? Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que compareceu. De coração, fico muito feliz. Espero poder ter ajudado. Vejo vocês na semana que vem. Deus abençoe e conte sempre com a minha ajuda. Tchau, tchau!